Como estão, meus camaradas? Hoje é um dia especial dentro da nossa quarentena voluntária, aspecto de nossa desobediência civil, que deve ter mantimento, deve ser mantida. A gente não precisa, não é mais não concordar, é discordar com esse governo. A gente tem que começar a se rebelar contra as ordens genocidas desse governo nefasto. O galo da massa, o galão concorda comigo, ele vai cantar por um tempo, vocês tenham aí a paciência devida. Os camaradas, hoje vai ser um dia especial, vou falar de uma série de coisas, mas hoje é o seguinte, às 8 da noite, salvo engano meu, 8 da noite no canal do Ciro, ele vai fazer uma live com aquele ator Nananã de Castro, não sei o que, são dois nomes de Castro, é aquele bonitão lá do Porta dos Fundos, o cara mais bonito que tem lá, que é, curiosamente, não sei se vocês conhecem a história desse João Vicente de Castro, ou José Vicente de Castro. Ele é filho de dois militantes guerrilheiros da época da ditadura militar, salvo engano meu, do movimento Aliança de Liberação Nacional, ALN, facção, grupo, né, militante de Eduardo Bacuri e de Carlos Marighella. Marighella vive. Eles lutaram na guerrilha, tá vendo, Bolsonaro? Tinha militantes que lutavam na guerrilha e tinha militantes que eram contrários ao governo ditatorial, mas que iam pela paz. Esse é o caso da AP, Ação Popular, que gerou todo aquele transtorno entre eu e você, quando eu antevi que você seria isso que todo mundo agora vê. Então agora tá todo mundo aí vendo gente pedir desculpa para mim, o Guerreiro, desculpa, aquela época eu achei que você estava exagerando, agora eu já tô entendendo o que você tá falando, o que você quis dizer naquela época, tô com sentimentos parecidos. E aí falo pros caras o seguinte, eu não quero machucar ninguém, nem os Bolsonaro, eu não quero, eu só tava com raiva mesmo. Agora o que a gente precisa é tirar ele de lá, né? E aí há vários caminhos pra gente tirar, pelo seguinte, vem aí uma certa turma, da qual até eu já falei, mas eu falo a grosso modo, que eu falo, bom, Bolsonaro é louco. Ele é louco, mas quando eu falo isso é força de expressão, porque louco de verdade, doente, adoentado mental, intelectual, né, deficiente intelectual ou psiquiátrico, Bolsonaro não é. Ele sofre de algumas patologias psicológicas, isso é nítido e notório, mas você dizer que ele é louco, significa que ele não tem imputação de culpa. E o que está acontecendo no país hoje, tá? Não é do legado maldito que o PT deixou, nada disso. Que com isso a gente até tem algum acordo, né? Mas a questão, na verdade, é a seguinte, o Bolsonaro é culpado do que vem acontecendo do governo dele em diante. E são várias coisas. São mais de 53 tipos de crimes de responsabilidade previstos na Constituição que poderiam colocá-lo. Crime de responsabilidade é jogar contra a nação. Ele jogou por diversas maneiras, atrapalhando balança comercial, entrando em problemas geopolíticos que não são nossos, ele deveria ter observado mais isso, ofendendo países, ofendendo chefes ou familiares de chefes de Estado, ofendendo autoridades globais como a embaixadora da Fome da ONU, que é a Michelle Bachelet, ofendendo brasileiros, isso aí é ir contra a nação, chamando todos os nordestinos de Paraíba, destruindo a pesquisa, que agora deveria estar ajudando a gente, se tivesse investimento, estaria ajudando a gente a pesquisar contra o coronavírus, reatando ligações nossas com Cuba, que Cuba já está descobrindo um medicamento, está em fase de testes, mandou já uma primeira remessa em caráter de urgência para a China, e a China está usando esses remédios e diz que está dando efeito. Então, nessa hora não tem cor partidária, não tem nada, você tem que fazer com que todos os países no planeta, e essa sempre foi a linha de diplomacia do Brasil, conversar com todas as partes, é isso que o Barão do Rio Branco, o grande Barão do Rio Branco, previra, né, e tentou fazer e conseguiu, logrou êxito, é que a gente conversasse com todas as partes sem olhar a quem, porque o Brasil sempre foi isso, essa é uma tradição nossa, uma tradição de neutralidade, nós não compramos lado, nós apagamos os incêndios globais. Na verdade, o Brasil, economicamente, financia o resto do planeta, os países ricos do planeta, né? Sai daqui, do nosso solo, tudo isso. Tá? Então, a gente tem que ser desobediente civil contra as ordens do Bolsonaro, que está tentando, agora o Supremo indeferiu a pedida dele, né? Não aceitou, diz que é nula a ação do Executivo nesse sentido, de acabar com a informação para os brasileiros. Bolsonaro contratou a preço de 4,8 milhões de reais uma campanha publicitária
para falar para a população ir para as ruas. Nesse exato momento, falei no vídeo de ontem, o prefeito de Maringá está sendo ameaçado de morte por maringuenses, né? Sei lá como é que fala lá o pessoal de lá, comerciantes e turma do Bolsonaro, falando que ele vai morrer. Né? Há outros governadores que estão embarcando na do governo Bolsonaro, poucos, mas há. Da mesma maneira, há um conjunto da esquerda e da direita, há um conjunto nunca visto desde a época da redemocratização, desde a época dos diretas já, de governadores em conluio para ir contra alguma coisa que o executivo estivesse fazendo, no caso, executivo Bolsonaro nesse momento, que não é muito diferente dos piores entre os piores ditadores que a gente teve na época da ditadura militar. A gente precisa se desobedecer civilmente às ordens desse maluco do Bolsonaro. Voltando para aquele tema, o Bolsonaro ele tem que responder por crime comum como presidente agora e por crimes de responsabilidade. Ele tem que ser culpado do que ele está fazendo. Né? Tá aí o Mourão que fez assim com a cabeça enquanto ele Bolsonaro, quebrava o Dória no meio, né? Jogando na cara algumas verdades no Dória, mas umas verdades que não foram colocadas fora de hora, porque essas verdades seriam muito bem colocadas na época da campanha, se houver campanha em 22, se houver reeleição do Bolsonaro. Não agora. Esse não era o momento para ele fazer isso. Esse era o momento dele falar: quem manda aqui no país sou eu vou ajudar de todas as maneiras para que as situações da saúde, do ir e vir, da logística, da distribuição estejam garantidas, como previstas na Constituição e como é de se fazer eticamente e moralmente. Nesse aspecto, ética e moral não se dividem, são a mesma, tem que tocar na mesma toada. A ética do Bolsonaro é nula e a moral dele é dúbia. Então, a gente tem um problema com esse cara. Daí, não respeitar as ordens dele. Você, meu compatriota brasileiro, não tem que ir para a rua. Você tem que ficar em casa, cuidando dos seus, auxiliando os seus vizinhos. Gostei muito do que o Lobianco, que também é do Porta dos Fundos, está fazendo. E você vê que ele é um cara liberal, ele não é um cara de esquerda, não é um comunista. Ele é um liberal. Que liberal hoje é considerado de esquerda, né? Considerado comunista para esses lunáticos que para eles a normal é a terra plana e as revoltas das vacinas, né? Então, e que tudo é uma grande teoria da conspiração no qual não se há controle de nada e eles estão lutando contra o resto do mundo. São quixotescos, sem querer desmerecer a obra do grande Miguel de Cervantes, aí, o Dom Quixote. Uma das melhores peças escritas em espanhol, certo? Como nós temos aí os Lusíadas de Camões, que é a melhor peça em português escrita até hoje, né? Enfim, aí há controvérsia, mas tudo bem. A gente precisa desobedecer. O Lobianco está fazendo o quê, por exemplo? Ele está fazendo uma ação coletiva com seus vizinhos de condomínio, em que cada um limpa um setor, e tem uma regra, tem um quadro de ordens assim, do que se fazer, e aí o cara vai lá e tica. Muito louco. Esse tipo de experiência coletiva é o que vai salvar a nação. De verdade, vai prevenir a doença expandir, vai fazer com que você ganhe empatia pelo próximo. E essa questão de ações comunitárias, ações coletivas, não é necessariamente de esquerda ou de direita, é só uma ação civilizatória. Precisa ser brindada, precisa ser lembrada e estimulada para que todos façam o mesmo. Infelizmente, um mínimo de cobertura essas pessoas têm, da classe média alta, da classe média e tal. Infelizmente, as ações coletivas serão deturpadas e atrapalhadas por conta do medo. Medo que as pessoas depositarão numa ação efetiva de um governo. Está se escalando um projeto para derrubar Bolsonaro. Bolsonaro parece que está negociando com as pessoas que vão golpeá-lo uma anistia para os filhos dele, principalmente para Flávio Bolsonaro, o miliciano Flávio Bolsonaro, e as anistias para os outros dois filhos que também são problemáticos, né? E assim ele entregaria o poder defendendo os filhos dele. Algo muito parecido com o que ocorreu. Quando que foi que ocorreu isso aí? Ai, meu Deus, agora me escapa a memória, mas houve um governante, se eu não me engano, sim, o governante russo, Boris Yeltsin, para cair na emergência do Putin, ele negociou também para que a filha e o filho não fossem, porque eles estavam fazendo as mesmas besteiras que os filhos do Bolsonaro estavam fazendo aqui. Besteiras muito parecidas, né? E envolvendo muito dinheiro, inclusive, então muito parecidas. Houve uma negociata para que os filhos não fossem culpados em troca do pai não resistir no poder. Está aí algo que talvez pressione o Bolsonaro. Porém, que não se use a pecha de louco, né? Porque aí ele seria inimputável pela lei. A gente precisa fazer com que o Bolsonaro, depois quer anistiar os filhos, anistia do que aconteceu até hoje.
agora da queda do Bolsonaro, se ela acontecer para frente, não. Aí não tem anistia para esses vagabundos, não. E o Bolsonaro também teria que aceitar ir preso ou aceitar nunca mais concorrer politicamente, não ter mais direitos políticos. Talvez numa questão especial, já que o Brasil gosta de criar regras com o jogo andando, uma regra para que tipos como o Bolsonaro, ou ele mesmo em pessoa, uma lei em nome dele, a lei Bolsonaro, a lei de que um vagabundo como ele nunca mais concorra à presidência da República, porque não merece, ele não gosta de seres humanos, ele não gosta de mim ou de você. Ele não gosta nem dele próprio. Quando ele se vê no espelho, ele deve cobrir de vergonha do que ele faz. Porque ele é um chorão, porque ele é um vagabundo, porque ele é um esquenta-banco, esquenta-cadeira da presidência da República, não trabalha. Você é um vagabundo. Esse é um cara que não vale a pena. E hoje eu quero terminar aqui falando para vocês sobre esse encontro que o Ciro vai ter com parabéns ao PDT, pelas ADIs, por tudo que o PDT vem fazendo, né, a bancada como um todo, o presidente Carlos Lupe, Ciro Gomes, contra esse governo, contra os desmandos, não é contra o governo, é contra os desmandos do governo. E hoje, legal pra caramba, o bonitão lá do Porta dos Fundos, de Castro, João Vicente, Zé Vicente, sei lá o nome, de Castro, estará lá com o Ciro Gomes num hangout, numa live aí, e eu espero muito que você goste, que você aprecie, que você compartilhe esse vídeo, compartilhe o vídeo do Ciro, tô dizendo, mas se quiser compartilhar esse aqui também, legal, fica muito bom, certo? Então, aí um abacate do Porta pra vocês aí, falou? Então tá bom, então, mas aí tem 12 minutos, né? 12 minutos, então peraí, pô, tem que fazer a hora aqui, o que eu falo? Desobediência civil já, fora Bolsonaro, certo? Bolsonaro, seu fascistinha, você vai rodar, vai rodar, vai rodar. O Bolsonaro, o seu fascista, que vá pra puta que pariu. O Bolsonaro, miliciano, e Bozo tchau, Bozo tchau, Bozo tchau.